Eu queria até ouvir a opinião do Zé sobre usar a figura de Jesus Cristo nos memes, como eu usei. Eu adorei o meme, cara. Eu acho fantástico. Eu queria ouvir a tua opinião como pastor. Eu acho fantástico. Tem um vídeo, por exemplo, do Porta dos Fundos, que é o Esquerda Túnica, que já é bem... Eu acho aquilo genial, porque é exatamente... E assim, quando a gente para pensar nos evangelhos, Jesus era um contador de história, né? Então, assim, com certeza ele usaria os memes hoje, porque ele usava essa linguagem, ele usava a linguagem popular, ele era um contador. Então, isso é muito legal. Quando você traz essa figura de Jesus aproximando dessa realidade popular, eu acho isso genial. E o melhor de tudo, né? Não é nada, aquilo ali que está no meme não é nada contra o evangelho. Pelo contrário, é mais evangélico do que o que a gente está ouvindo por aí de muito evangélico. Então, fantástico mesmo. E Zé, se Jesus seria contra ou a favor do PL dos estupradores, na sua opinião? Dos estupradores, não. Aí não é menos covardia, né, Adri? Do PL do estupro, vamos dizer assim. Com certeza, Jesus estaria ao lado das mulheres estupradas, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. É uma coisa assim que... É o tipo de coisa que eu fico olhando assim, como é que alguém imagina que Jesus faria uma mulher dessa sofrer mais ainda? Né? Ou seja, ela já chega lá com todas as dores dela e ele fala, minha filha, ainda é pouco. Você vai ser presa agora porque... Né? Então, isso é terrível. Imaginar Mas aí acho que tem muito disso, acho que a gente tem que... Eu sempre falo disso, dessa coisa da teologia, a importância disso, é porque o Deus que eu defendo, que na verdade tem muito daquela coisa, né? Como diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor, criando um Deus à sua imagem e semelhança. Né? E aí, então, esse Deus do inferno, esse Deus do sofrimento, esse Deus da dor, esse Deus que gosta de ver o povo sofrer, na verdade, é um espelho dessa turma, né? Dessa turma que vive a partir disso. Eu tenho dito já várias vezes, a parte da religião brasileira hoje, ela vive sustentada no tripé do medo, da culpa e da ambição, da ganância. Né? Então, quando não é pelo medo, é pela culpa, quando não é pela culpa, é pela ganância, pelo poder, por isso tudo. Então, é muito difícil lidar com essa realidade e imaginar que Jesus estaria punindo uma mulher que já sofreu a dor do estupro. Né? Independente, é lógico, a gente poderia até estender para a questão fora do estupro, que também é uma decisão da mulher, é uma outra coisa, mas mesmo assim eu creio que Jesus estaria ao lado da mulher, né? Nesse caso, sem dúvida alguma. Vocês têm alguma pergunta? Senão eu queria mudar de pauta. Não, eu queria perguntar para o pastor sobre a pesquisa Datafolha. Sim. Né, que é, inclusive, a nossa chamada principal. Não sei se a Adri tem os dados aí, se ela poderia ler, mas fazendo aqui um resumo da pesquisa, pastor, a gente tem 2 em cada 3 brasileiros que é contra o PL do estupro. Né? E a pergunta... Volta lá, Adri, por favor. Peraí. Que saiu do... A pergunta, ela não é indutória. Católicos... essa não é a pergunta, eu pensei que fosse a pergunta. Mas católicos evangélicos, precisaria ver qual é a pergunta aí, mas o recorte é: católicos evangélicos são majoritariamente contra o PL anti-aborto por estupro. Eu imagino que eles devem, então, ter usado a pergunta: você é contra ou a favor o PL anti-aborto por estupro? Estou aqui fazendo uma leitura a partir do que a gente tem. E foram 2.201 entrevistados, né?
em 115 municípios brasileiros, chegou na faixa rural, aí, pegou setores rurais, né? E os números, Dri, você tem aí os números? Tenho. Os números, olha só, entre os católicos, 68% se posicionaram contrários ao PL 1904, superando a média nacional, inclusive. Somente 28% se disseram favoráveis ao projeto, 4% indiferentes, não sabiam responder. Já entre os evangélicos, 57% disseram ser contra e somente 37% a favor. Então, está aí, então, entre os católicos, 68%, entre evangélicos, 57%. Quer dizer, é um 7-1, né, pastor? É um 7-1. É um 7-1. O que mostra, eu tenho defendido essa ideia de que a gente está no momento, e acho que se o governo, se a esquerda souber aproveitar esse momento, acho que pode estar aí a chave para virar esse jogo. Né? A gente teve, é engraçado, né, que a gente teve na semana passada uma semana de derrotas, né? E agora a gente parece que começou a virar isso, exatamente por esse tiro no pé. Foi um tiro no pé esse PL do estupro. E se eles esperavam ter mais apoio a partir disso, eles viram que não. Por quê? Porque pega na dor. Então, por exemplo, a igreja evangélica brasileira é majoritariamente formada por mulheres. E dentro dessas mulheres, majoritariamente mulheres negras. Mulheres de periferia, mulheres que sentem, que já sentiram a dor do estupro. A maioria dessas mulheres das igrejas já foi violentada de algum jeito. Quando não foram violentadas pelos próprios pastores, né? Quando não foram violentadas por gente da liderança da igreja. Então, de repente, é nesse momento da identificação da dor que elas conseguem se imaginar nesse lugar. Falar assim, poxa, eu já fui violentada. E se eu tivesse ficado grávida? Ou muitas que já fizeram aborto. Né? Muitas mulheres evangélicas já fizeram aborto. E sabem que fizeram. E a depender desses pastores, né, nossa, estariam condenadas ao inferno duplamente. Tanto o inferno de fogo lá da eternidade, quanto a prisão aqui. Quando a gente trabalha essa questão da dor, é muito interessante como isso parece que identifica, e principalmente as mulheres. Então, eles mexeram mexeram com o time errado. Mexeram exatamente na dor das mulheres. A gente tem um país que é violento contra as mulheres em todo tempo. A gente tem um país em que muitas mulheres, e como eu falei, dentro das igrejas, são mulheres que sofrem violência quase todos os dias. Seja violência psicológica, seja violência teológica, né, da mulher que tem que se obrigar a ser submissa ao homem. Né? Então, há mulheres que são estupradas dentro do casamento das igrejas. Né? Essa semana mesmo viralizou um vídeo de um pastor falando que a mulher não tem que ter vontade. Se o marido quiser, ela tem que transar com ele. Né? E tentando argumentar um texto bíblico que não quer dizer isso, quer dizer uma outra coisa, mas tentando usar um texto bíblico para dizer que a mulher não tem que ter vontade. O marido chegou em casa, quer transar, né? Aquele personagem do Wilker. Né? Wilker, não? Zé Wilker? Não, é o personagem do Jorge Amado que você está se referindo. O personagem do Jorge Amado, que o Zé Wilker interpretou, né? Zé Wilker, Coronel Belmiro. Coronel Belmiro. Prepare-se que essa noite eu vou lhe usar. Né? É exatamente isso. Que ele fazia a voz grave. Exato, vou lhe usar. Então, olha só, mas a maioria das igrejas evangélicas, a maioria das mulheres evangélicas vive esse drama. Vive essa dor. Vive a dor de ser estuprada no próprio casamento. Né? Porque ela não pode se negar ao marido. Então, por que a SPL... você tem esse vídeo aí, Dri? Desculpa, eu tenho, eu estou pegando. Esse vídeo é ilustrativo do que o pastor está falando, tem que ser mostrado. Ele é nojento.
Eu peço mais um, né? Quem estiver almoçando, quem tiver, tire as crianças da sala, sabe? Mas assim, desculpa, a gente tem que mostrar que é um canalha, um covarde, um abusador. Aí, pastor, a gente põe o vídeo, o senhor continua falando. Desculpa lhe interromper. Não, esse cara é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega à noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. A senhora está pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar para o seu marido. Dá que eu estou falando, não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito? Precisa, quer que eu escancaro? Não, a senhora tem que dar para o seu marido, não é o necessário, é até sobrando. Para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. É tão repugnante, quer dizer, se o cara procurar, o pecado é dela. A culpa da mulher, exatamente. Ou seja, é um nível de absurdo tão grande. Esse é o apóstolo Adelino, esse cara é um bandido, um pilantra. É de Minas Gerais, ele é nojento esse cara. Não é a primeira vez que ele tem uns vídeos assim nojentos. Mas é isso. Olha a culpabilização da mulher no meio desse tipo de evangelho. Ela é obrigada a dar para o marido, e se o marido atrair, a culpa ainda é dela. Ela deu margem para ser traída. Ela que não serviu ao seu marido como deveria servir. Então, isso é o estupro marital. Isso é o estupro dentro do casamento. Então, por isso que eu acho que quando se falou desse PL do estupro, muitas mulheres sentiram essa dor. E elas se sentiram, então, aí entra aquela coisa não só da sororidade, a Vilma Piedade, tudo bem que ela usa isso mais para a mulher negra, mas ela tem um livro chamado da questão da doloridade. Né? Ou seja, é mais do que a sororidade, é mais do que a identificação da mulher, a identificação da dor. Eu me identifico na dor. Então, quando se identifica na dor, não tem pastor que dê jeito. Aí não adianta, não tem pastor, não há. Eu sempre falo muito isso, por exemplo, quando a gente fala da questão LGBT e fala, por exemplo, das mães pela diversidade. As mães pela diversidade, elas conseguem furar uma bolha dentro de algumas igrejas. Por quê? Porque é a identificação da dor da mãe que tem um filho LGBTQIAPN+, no Brasil. Então, aquela mãe tem a mesma dor que eu. E aí, quando se trata da dor, isso às vezes consegue superar a fala do pastor, consegue superar essa fala opressora da religião. Porque a dor, quem sente a dor sabe como dói. Então, acho que é por aí. Acho que isso está nessa pesquisa de alguma forma. Essa pesquisa talvez seja o clamor de muitas mulheres evangélicas dizendo: eu sofri essa violência. Eu conheço essa violência de perto. E se eu tivesse ficado grávida, eu teria abortado. Porque eu fui violentada pelo meu marido, fui violentada pelo meu pastor, eu fui violentada por um líder da igreja. E crianças são violentadas nas igrejas. Então, é muito forte isso, né? E eu acho que é por aí. Essa pesquisa traz um grito da mulher evangélica falando desse tipo de dor que ela sente. É repugnante. E não sei se o Felipe tem alguma pergunta. Eu tinha assim, Zé, eu primeiro gostei muito de te ouvir sobre a utilização dos memes, porque eu estava falando lá no quadro que eu fico sempre com muito pudor e cuidado ao colocar a figura de Cristo nos memes, mas eu tenho visto que é cada vez mais comum, e muita gente tem me mandado, inclusive gente da igreja, religiosos me mandam os memes, e aí eu vou ficando mais à vontade. Sim. Então, eu queria vou te mandar confirmar alguns depois.
Me manda, me alimenta, porque eu vivo disso. As pessoas mandam para o meu Instagram, ou para o meu. E aí eu jogo lá nos nossos grupos e as pessoas discutem, aí eu coloco aqui. Mas uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu tenho falado muito aqui, o Renato também, Idri também, sobre essa mudança para a teologia do domínio e o quanto isso tem colocado o nós contra eles, quando isso justifica algum tipo de violência, né, em diversas igrejas neopentecostais, não em todas, claro, a gente tem que diferenciar sempre. Você vê alguma luz no fim do túnel com relação a isso, ou isso é algo definitivo? A gente não vai ter como reverter essa mudança na teologia das igrejas neopentecostais? Primeiro, eu sempre gosto de falar que eu não gosto de usar muito esse termo dos neopentecostais. Eu vou dizer por quê. O neopentecostalismo é um projeto de poder, beleza. Até aí está ótimo. Mas não são só eles. Porque quando a gente fala dos neopentecostais, parece que a gente alivia a barra de batistas, presbiterianos e metodistas que mergulharam nisso também. Essa teologia do domínio ela é muito mais ampla do que só o neopentecostalismo. Eu sempre digo isso. O núcleo duro do bolsonarismo não era neopentecostal. O núcleo duro do bolsonarismo era presbiteriano e batista. Os ministros terrivelmente evangélicos eram pastores presbiterianos, que não são neopentecostais, mas que abraçaram essa teologia do domínio que é maior do que o próprio neopentecostalismo. Só explica, desculpa te interromper, mas só explica para o público por que se usa o termo Pentecostes para definir. Sim. O pentecostalismo, vamos lá. Você tinha a igreja chamada, vamos botar assim, a igreja tradicional, né? A igreja evangélica, a igreja protestante. Nos Estados Unidos, em 1906, se eu não me engano, na periferia, um grupo tem uma experiência do falar em línguas, né? E o pastor William Seymour, que era um pastor negro da periferia, e eles têm uma experiência que se assemelha à experiência bíblica do Pentecostes. Né? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, desce sobre a igreja, né, línguas como que de fogo, a segunda narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, eles têm essa experiência no dia do Pentecostes. Daí, então, se chamar de pentecostal. Eles têm uma experiência que remete ao dia do Pentecostes. E aí eles vão ser chamados, então, de pentecostais. Eles tiveram essa experiência. Esse pentecostalismo chega no Brasil em 1910, 1911, através da Assembleia de Deus em Belém do Pará. A primeira Assembleia de Deus surge em Belém do Pará, né, onde uma turma da primeira Igreja Batista do Pará tem essa experiência pentecostal, e eles vão explodir no Brasil, até porque o pentecostalismo defendia a liderança laica, que era o líder sem o estudo teológico, era pelo carisma. Então, a pessoa recebia o carisma, o dom, e ele era ordenado pastor. Então, há uma explosão, porque o pentecostalismo chega nas periferias, porque não tem esse regramento todo de ter que estudar teologia, de ter que estudar, de ter que fazer isso tudo. E na década de 70, começa a ter um movimento que sai dessas igrejas, chamado, então, de neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo tem uma linha muito mais forte de ataque às religiões de matriz africana, né? Um projeto de poder já escancarado, né? Então, é quando surge a Universal do Reino de Deus, é quando surge a Internacional da Graça, R.R. Soares, Bispo Macedo, essa turma toda. Então, você vê o neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo vai beber, e junto com, não só o neopentecostalismo, o pentecostalismo e algumas igrejas tradicionais, históricas, elas vão beber de algumas teologias que chegam aqui, principalmente década de 70 e 80, dos Estados Unidos, que são a teologia da prosperidade, a teologia do domínio e a teologia da batalha espiritual, que é muito parecida com a teologia do domínio. A teologia da batalha espiritual, por exemplo, vai dominar a igreja na década de 80.
Se você fizer um recorte histórico na música evangélica, do final da década de 80 até início da década de 90, você vai ter ali, eu diria que quase 100% da musicalidade evangélica dessa época produzida eram músicas de guerra. E isso foi até tido como um estilo musical na época. Músicas de guerra. Então, Jeová é o teu cavaleiro, o nosso general é Cristo, coisas desse tipo que davam essa ideia de guerra. Guerra contra quem? Guerra contra eles, contra os outros, contra aqueles que querem impedir um projeto de poder dos evangélicos no Brasil. É no final da década de 80 que a gente começa a ter no Brasil uma ideia de precisamos de um presidente evangélico, ainda que tivesse, na época da ditadura, um presidente luterano, né? mas não contava. Eles queriam um presidente com essa mentalidade evangélica de poder, de quebra das maldições. O Brasil só será um país abençoado no dia que alguém abençoado tomar o poder. Então, por exemplo, se falava muito nessa época, era um negócio horrível. Assim, a gente sonha com um dia que um presidente, ao invés de dizer brasileiros e brasileiras, ele vai dizer a paz do Senhor. Coisas desse tipo. Então, a gente ouvia isso, porque era uma ideia de que, tomando o poder, e aí eles interpretam, lógico, tudo equivocado. O versículo bíblico diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e parece que eles interpretam isso como feliz a nação cujo presidente é evangélico. Então, é a partir daí que você tem todo esse projeto de poder chegando. A teologia do domínio vai trazer exatamente isso junto com a teologia da batalha espiritual, ou seja, derrotamos os demônios, mas ocupamos os espaços de poder. E aqui a teologia do domínio não é só o poder político, não. E se a gente for olhar bem, a teologia do domínio, ela bebe de uma ideia que é a teologia dos 7 montes, os 7 patamares de poder. Então, é tomar o poder das artes, é tomar o poder da cultura, é poder tomar o poder da educação, da política, entendeu? Então você toma o poder geral. E aí, hoje você tem moda evangélica, hoje você tem a cultura gospel, que entrou de uma forma violenta. Então, isso tudo faz parte de um projeto. Às vezes a gente fica nessa coisa, isso aí é cortina de fumaça. Não, não é cortina de fumaça. É um projeto de poder. Quando a Damares fala menina veste rosa, menino veste azul, não é cortina de fumaça. É exatamente o projeto que eles querem de poder. Entendeu? Quando o Valadão, e aí já entrando, né, na fala do Valadão, que é também uma das chamadas de hoje, quando ele fala para não fazer faculdade, né, contra as universidades, é um projeto de poder. É um projeto de poder. Ele vai dizer, a universidade afasta o jovem da fé. Não. É muito pior que isso. Desculpa te interromper de novo, pastor, mas é muito pior do que isso. Porque no meio dessa frase, ele fala que a mulher lá vai virar vagabunda na universidade. Tem sempre o ódio à mulher. Está sempre no meio. Desculpa interromper. Tem o vídeo aqui do Valadão para... Gente, de novo, olha, preparem o estômago. Tirem as crianças da sala. Que é mais... E esse cara tem 6 milhões de seguidores no Instagram, gente. Pois é. Olha só, vamos ver. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma,
E é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. E é impressionante. É impressionante como é tudo. A gente, eu e o Sérgio Amadeu estamos dando um curso, pastor, chama Como Derrotar o Fascismo. Domingo eu vou estar lá. Ah, então, domingão, 10h30 da manhã, a gente vai estar dando a terceira aula, que é a mesma aula, né? A terceira vez a mesma aula, porque a gente deu segundas-feiras, segunda, inclusive, você tem o programa, né, pastor? No mesmo horário, eu acho. E sim, agora vai ter esse aqui. E a gente fala da questão da irracionalidade, de como o fascismo prega a anticiência, como ele prega a anticultura. Eu não posso dizer diferente, pastor, me desculpe se isso não é contra todos os evangélicos, evidentemente, mas que é uma organização fascista hoje. Essas igrejas são organizações fascistas. Ele olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, ele prega que uma mãe e um pai tire o filho do rumo do estudo, que é o que pode fazer com que esse garoto, essa garota, mudem de vida a própria família, para não ir para o inferno. E para a mulher, para a menina, o cara vai para o inferno, a menina vai virar rodada e vadia. Veja, ainda tem muito essa questão, rodada e vadia. É a coisa assim, então, é cultura do estupro. É a cultura do estupro se fazendo presente ali, na fala desse embusteiro, vagabundo, safado, pilantra, né? Esse canalha. Esses caras estão milionários, miliardários, mandam eles tirarem os filhos deles disso. Pergunta se o filho dele não está em Miami estudando, e fazendo marketing, no que aprendendo a poder seguir os passos do pai nesse tipo de ação que é de mercadores da fé e que Jesus Cristo muito bem expulsou do templo. Né? Então, assim, eu queria... ele tem mansão em Miami, está dizendo Edson Soares, é isso. Né? Esse tipo de cara precisaria, sabe do quê, pastor? Eu também de uma coça de bambu, mas precisaria da PF e da Receita Federal no pé dele. Precisa. Né? No pé dele. Né, investigando como é que não, aí eu não pode investigar a igreja. Vou fazer que nem ele. Vai, não pode investigar a igreja. Não, tem que investigar. Cara, o grande drama hoje do Brasil é que a gente legalizou essa economia da fé, que é uma economia da corrupção, é uma economia que está vinculada ao narcotráfico, às milícias, sabe? Essa economia da enganação, da distorção, a palavra, porque ele está preocupado, não é com o filho e a filha dele, é diminuir o número de cristãos. Aí eu queria, ontem eu li um post que me chocou, que vai na contramão de tudo que a gente tem dito. O cara, eu não lembro o nome do autor, né, mas ele dizia o seguinte, que no Brasil chegou no topo o número de evangélicos, que ele acha que vai haver uma reversão da tendência como houve nos Estados Unidos. Sim. Que haverá uma recuperação de igreja católica de outras igrejas, pastor. Isso faz sentido? Faz muito sentido, Rovário.
Na verdade, esse estudo já é um estudo antigo feito pelo Paul Freston, que é um sociólogo evangélico, e ele já falava isso, já que a gente estava quase chegando no patamar, né? Tanto que hoje, no topo da montanha. Então, dali vai ficar um tempo nesse topo e depois começa o declínio. E a gente já começa a ver isso quando, por exemplo, você vê que o grupo religioso que mais cresce hoje é o chamado desigrejado. Entendeu? Proporcionalmente, no censo, você vê que o grupo que mais cresce é o grupo chamado os desigrejados. Ou seja, eu tenho uma fé, mas eu não consigo mais me achar em igreja nenhuma porque tá feio o negócio. Então, esse é o grupo que proporcionalmente mais cresce. A gente, como teve na década de 80, 70, 80, a gente tinha os católicos não praticantes, né? Hoje você começa a ter os evangélicos não praticantes. Então, a coisa é cíclica, ela vai acontecendo, né? Então, isso tudo é muito, muito forte disso estar acontecendo, ou seja, começa a ter o declínio. E outra coisa, às vezes o censo mostra isso de uma forma mais real, porque o que acontece? As estatísticas das próprias igrejas, primeiro, elas são infladas, né? Elas são infladas, elas são retratos mal feitos. Em que sentido? Por exemplo, tem gente que vai na Universal de manhã, vai à tarde numa Igreja Internacional da Graça e à noite ela vai no Malafaia. Essas 3 igrejas contam essa pessoa como se fosse da igreja dela, entendeu? Então, na estatística das próprias igrejas, assim, você teria quase 150 milhões de brasileiros nas igrejas evangélicas. Não estou falando que você tem pouca gente. Você tem aí 35% da população, que já é gente pra caramba. A gente está falando de 60, 70, 80 milhões de evangélicos no Brasil, né? O que define uma eleição, por exemplo. Então, isso é muito sério. Agora, começa a ter esse declínio, começa a haver esse cansaço. Por exemplo, aqui em Campina Grande, teve um caso há 3 semanas, há um mês, 3 semanas, quando aconteceu a tragédia lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de um pastor que foi falar contra não tem que ficar cuidando de animal, não tem que ficar resgatando animal. Né? Que bobagem, tem que resgatar gente, não tem que resgatar animal. Um pastor falou isso na pregação, na igreja do Malafaia, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui, em Campina Grande. O que aconteceu? Parte da igreja levantou e saiu do culto. E eu estou falando da igreja do Malafaia. Ou seja, está cansando, esse pessoal está começando a ver outra coisa. Por quê? Que entra naquilo que a gente falou, pega na dor, pega naquilo que, poxa, eu tenho um animal de estimação em casa, esse pastor está falando contra isso, se fosse meu animal, eu queria que fosse salvo. Então, quando começa a tocar nas experiências e nas dores pessoais, talvez seja aí o momento. É aí que está o momento. Ontem eu gostei muito da Maíra, que estava falando no jornal ontem, né, lá com o Miguel, e ela falando, é um momento de não só, a gente fica nessa coisa, tem que focar na economia. Eu acho que esse acontecimento deu um mote para a gente tocar em temas que são da vivência, que também traz gente para o nosso lado, como a gente falou da questão do estupro. Você imaginava que mais da metade da igreja evangélica seria favorável, seria contra o PL do estupro? Não. Mas por quê? Porque fala da dor. Então vamos falar disso, vamos começar a trazer esses temas que causam dor, que causam esse incômodo, porque talvez a partir daí a gente consiga dialogar. Talvez a partir daí seja um pontapé inicial, que vai levar muito tempo, não é para amanhã, não é para agora. Porque a gente, como eu falei, esse projeto vem desde a década de 70, 80. A gente está vendo agora o que foi plantado durante 40 anos no Brasil.
Então, a gente tem um processo de desconstrução disso, e aí eu não sou pessimista, Rovai, em dizer que não tem mais jeito. Né? Como o Felipe Pena perguntou também, tem jeito? Eu acho que tem. Por exemplo, você pega a Igreja Católica de 64. A Igreja Católica de 64 foi majoritariamente a favor do golpe. O golpe militar. O que minou isso? Um trabalho chamado Comunidades Eclesiais de Base, que foi nas periferias, nas bases, começando a fazer uma leitura popular da Bíblia, um outro tipo de leitura da Bíblia, mas isso leva tempo. Então, o que eu penso é, a gente tem como fazer isso? Tem. Vai ser para agora? Talvez não. Mas, como a gente falou ontem também lá com o Miguel, mas só o fazer já gera uma esperança. Já começa a minar aqui e ali, já começa a fazer pequenos grupos de estudo dentro da Igreja Evangélica Brasileira que fazem uma leitura popular da Bíblia, que fazem uma leitura mais próxima dessa realidade do Evangelho. E a gente tem um grande aliado nisso tudo, que é o cara do meme, Jesus Cristo. Entendeu? Esse é o nosso grande aliado. É chamar Jesus para conversa. Porque aí esse pessoal começa a ouvir. Você consegue imaginar Jesus chegando para uma mulher estuprada, vivendo a dor e falando, agora você vai presa, minha filha? Não. Então vamos começar a trabalhar essa figura. Vamos botar Davi um pouquinho de lado e vamos trazer Jesus para o centro de novo da discussão. Então tem jeito. Tem jeito. Eu acredito muito. A minha vida é isso. Eu sou pastor tentando fazer essa luta. Então, é daí que eu vivo, é a partir disso. Olha só, tem superchats aqui, a Vera Reis sugere também doutores da ciência da religião, vamos trazer também. A Terezinha Marques faz um relato aqui muito forte, diz que foi estuprada aos 19, nunca contei até os 40, medo e vergonha, quando tomava banho queria arrancar minha pele. Hoje, aos 66 anos, faço de meu depoimento minha militância. Não devemos nos calar, Terezinha, estamos juntos, toda a nossa solidariedade junto e nossa luta, né, para que nunca mais, né, nenhuma mulher... Que loucura, né, cara? Pessoa, até hoje, ela está com 63 anos, desde os 19 é impactado por aqueles 10 minutos, 15 minutos. É um trauma profundo, não acaba com uma vida de... né? Nilson Barreiros diz, queremos um corte das palavras do pastor Zé, e vamos fazer sim. O Joaquim Silvino tem pergunta, ele diz, pastor, uma provocação. Segundo os marxistas, a pregação das igrejas é uma forma de dominação dos Estados Unidos. O senhor acredita no criacionismo? Já passo para o pastor fazer a palavra final e daqui a pouco... Agora te pegou, pastor. Terezinha Marques diz, infelizmente, o conto de Geaia saindo da ficção. E a Auxiliadora Nunes diz, pensei que eu tinha me inscrito para o curso, não recebi nada avisando, perdi. Eita. Foi domingo, Auxiliadora. Domingão. 10h30. Se inscreve aí, a Adri vai pôr o link para você escrever. Exato. Pastor, o senhor acredita no criacionismo? Não, eu acredito no Deus criador, mas não no criacionismo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu acredito que há uma... Não estou falando de design inteligente também, não, que é uma desculpa meio também para... Não, eu acredito que Deus criou, mas, agora, eu acredito Por que Deus não pode estar por trás do processo de evolução das espécies? Para mim, uma coisa não nega a outra, entendeu? Eu acho que, assim, é uma questão, primeiro, é uma questão da fé. Que você não, então, você não acredita em Adão e Eva? Não, Adão e Eva é uma literatura mítica, entendeu? Ali é um mito da criação, né? É um poema da criação. A própria literatura ali é escrita de uma forma poética. Então, ali você tem uma poesia mítica. Entendeu? Não há... Até porque você cria... Eu acho mal barato isso, né? Porque uma vez vieram falar, não, porque eu acredito em Adão e Eva, porque está na Bíblia. Eu falei, tá, me apresenta uma cobra que fala que a gente começa a conversar sobre isso. Né? Porque no mesmo texto diz que a cobra falou. Então, vamos lá. Então, me traga uma cobra que fala
E aí a gente começa a bater papo sobre isso. Eu só acho que, assim, é uma coisa... Então, eu não sou criacionista, né? Não consigo crer nessa coisa desse jeito, mas eu creio na criação de Deus, muito livre, muito fora desse padrão. Então, é uma questão de fé, não me peça para explicar, entendeu? Agora, uma coisa é certa, a gente tem ciência, não dá para negar a ciência, não dá para acreditar que a Terra tem 6 mil anos, conforme 6, 7 mil anos, conforme a narrativa bíblica pontual. Não, tem milhões de anos, bilhões de anos. Né? Então tem muita coisa, nem tudo está na Bíblia, já começa por aí. A Bíblia vai contar uma história muito... Primeiro que é a história de um povo. Eu gosto muito de um filme, não sei aqui quem já assistiu, um filme antigo, nacional, chamado Narradores de Javé. Né? É fantástico esse filme, porque é exatamente aquilo. A narrativa bíblica é contada a partir de alguém que quer acreditar naquela história, que precisa acreditar para legitimar não só a sua existência, como a sua própria fé. Assim como as outras mitologias, assim como as outras religiões. Então, como é que eu posso achar que nesse universo de bilhões de pessoas, de milhões de gente, de milhares de religiões, a minha é a única certa? Né? Então, assim, e dentro de várias interpretações, a minha interpretação da Bíblia é que é a única certa. Seria muita pretensão, seria muita idiotice, na verdade. Então, acho que a gente tem que dialogar mais nisso. E é isso. Agora, só para falar do Valadão, dizer que, assim, não, a universidade não tira a fé das pessoas. A universidade talvez tire as pessoas da Lagoinha. Né? Ele sabe disso. Então, aliás, pastor, para ser pastor, até um tempo atrás, antes das neopentecostais, era preciso fazer faculdade de teologia. Eu sou formado em teologia, eu fiz uma faculdade, tive bons professores, entendeu? Questionadores, né? Você tem que estudar pra caramba para ser teólogo, não é pouca coisa. Né? Então, é uma faculdade reconhecida pelo MEC. Né? Então, assim, eu sou formado em teologia, tenho uma licenciatura em História, fiz uma pós em Ciências Políticas, eu não paro de estudar, não. Entendeu? E quanto mais eu estudo, mais fé eu tenho.